Olá, graças e paz. Estamos aqui de volta para conversar mais um pouquinho com vocês, né? A gente tem esse espaço, né, que a gente intitulou Vida Cristã, falando do coração da mulher, né? E a gente, os últimos temas que a gente abordou, o último tema que a gente abordou foi falando sobre família. E hoje o tema, a partir de hoje, a gente vai ter uma série de estudos com o tema Como Vencer as Crises. E a gente vai ver no dia de hoje e na próxima semana também, transformando dificuldades em oportunidades. Lá em Gênesis 50, no verso 20, diz o seguinte: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Esse texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre a vida de José, né? Já no finalzinho, depois de tudo que José passou, mas se você não conhece a vida de José, leia Gênesis a partir do capítulo 37, se eu não me engano. Não, 37 não. 37. A partir do capítulo 37, você conhece a história de José. Do 37 até o capítulo 50 fala tudo sobre a vida de José, né? E a vida de José é um exemplo para a gente de como se transforma dificuldade em oportunidade. José ele foi tirado do centro da família dele à força, né? Ele não saiu de casa porque ele quis, mas ele foi sábio, ele teve estratégia e o principal, ele foi fiel a Deus. E a gente vê o que Deus fez através da vida de José, quando José se coloca à disposição do Senhor para fazer a vontade do Senhor, a entender os propósitos do Senhor. E hoje a gente tem vivido numa sociedade que está em crise. Crise familiar, crise no relacionamento, crise cultural, crise existencial, crise emocional, crise religiosa. Sim. E sem contar com essa pandemia que a gente tem vivido, né? Então, assim, a gente tem vivido num momento de crise. Agora, José passou por todas as crises, acho que ele só não passou pela pandemia, né? E ele venceu. José venceu. Eu amo a história de José, né? Eu sou suspeita porque eu gosto muito de falar sobre a vida de José. Tem alguns personagens bíblicos que a gente parece que se identifica mais, né? E José é um deles para mim. E José, ele venceu todas as crises, foi bem sucedido em todas elas, né? Mas e nós? Tudo isso que a gente tem vivido, tudo que você tem vivido, porque a gente tem vivido num momento complicado para o país, para o mundo, mas além de tudo a gente tem as nossas crises pessoais, né? A gente falou da sociedade, que a sociedade tem crise familiar, mas não é a sociedade, a minha vida, eu, né, como indivíduo que faz parte dessa sociedade, eu passo por todas essas crises, né? Às vezes não passo por todas, mas eu passo por algumas, você passa por outra, né? Cada um tem suas peculiaridades, suas crises pessoais, né? Então José venceu, mas e nós? E você? E eu? Como podemos vencer essas crises que enfrentamos? Como que a gente pode vencer? José venceu essas crises tendo algumas atitudes que nós precisamos nos espelhar em José e ter também essas atitudes, para que a gente possa vencer essas crises. É fácil? Não. Eu acho que o difícil não é nem vencer as crises, é passar no momento da crise. A primeira atitude que a gente vê aqui na vida de José, na história toda de José, é que ele se manteve íntegro, ele não se corrompeu. José tinha tudo para se corromper,
ele estava em outra terra, outros povos, outra cultura, lugar onde adorava vários deuses, mas ele se manteve íntegro, não só diante do Senhor, em relação à vida espiritual, mas com caráter mesmo, né? Ele foi firme nos seus atos. Lá em Gênesis 39, não vou ler não, do 7 ao 11, foi aquela situação que ele viveu com a esposa de Potifar, onde a esposa de Potifar queria ter um relacionamento com ele, e ele fugiu, literalmente fugiu. Às vezes a gente precisa fugir de algumas situações. Às vezes a gente precisa sair do foco da situação. José, ele fugiu mesmo, ele correu. Eu costumo falar para os adolescentes, né, assim, quando acontecem algumas situações, se for necessário, como José, corre, literalmente. A gente precisa se manter íntegro em qualquer situação. José se manteve íntegro ali. Qualquer outro ali na situação de José, a mulher de Potifar não era uma mulher qualquer. Era uma mulher desejada, devia ser muito bonita, né? E era uma mulher cobiçada por todos. E José teve a oportunidade de tê-la em seus braços. Só que ele se manteve íntegro. E quantas vezes a gente fala assim, mas a tentação foi maior. Se você tiver um relacionamento com o Senhor e se você colocar dentro do seu coração que você vai se manter íntegro diante do Senhor, não vai ter tentação que faça você, por mais que você queira. Porque o pecado, ele não é uma coisa ruim, sim, é ruim no sentido de ser errado, né? Mas é algo que te dá prazer. Senão ninguém pecaria, não é verdade? Só que mesmo sendo algo que te dê prazer, você tem que se manter íntegro, assim como José foi. Então José, ele resistiu firmemente ali, a mulher de Potifar. E a outra coisa que a gente queria destacar aqui, que José, ele fez o melhor. A outra atitude de José foi fazer o melhor. Tudo que José fazia era o melhor. Tudo que José fazia. José era escravo, ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. Tudo que ele fazia ali foi o melhor. Foi tanto melhor que ele ficou numa situação na casa de Potifar como ele cuidava de tudo da casa de Potifar, ele administrava a casa de Potifar. Ele tinha livre acesso a tudo que Potifar não sabia nada que tinha na casa dele, o que precisava comprar, o que não precisava, tudo era José. Por quê? Porque tudo que José fazia prosperava. Mas será que prosperava porque José era bom só e pronto? Não, porque ele se mantia firme diante do Senhor. Porque a gente volta no ponto anterior, porque ele era íntegro diante do Senhor, porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. E a gente vê aqui que tudo que José fazia, ele fazia o melhor. Tanto é que ele foi destaque. Lá em Gênesis 39, 22 e 23, fala quando ele foi preso, por causa da situação lá da casa de Potifar, com a esposa de Potifar, ele foi preso. Foi preso injustamente, porque ela caluniou ele. E ele foi preso injustamente. Só que, mesmo ele sendo preso, acho que na cabeça dele ele pensava assim, o que adianta eu ficar murmurando, eu ficar reclamando, não vai mudar minha situação. Então, vamos viver bem, vamos fazer o melhor em tudo. É isso que a gente precisa aprender com José. A gente precisa aprender a fazer o melhor em tudo que a gente faz. Nós, como dona de casa, a gente precisa arrumar nossa casa, limpar nossa casa, a gente precisa fazer o melhor. Se eu trabalho fora, no meu trabalho, eu preciso fazer o melhor. Mas tem gente me perseguindo, eu não gosto do meu trabalho. Coloque diante do Senhor, passe a gostar, ou então mesmo que você não goste,
Coloque na situação da seguinte forma: esse foi o emprego que o Senhor me deu. Pode não ser o que eu gosto, mas é o melhor para mim nesse momento. Tem uma frase que eu gosto muito que é: Deus tem pra gente nada menos que o melhor. Vocês vão ouvir muito essa frase, porque eu falo sempre. E o melhor de José naquele momento foi ser preso, foi ser caluniado, foi ser vendido como escravo pelos irmãos. O melhor de José naquele momento foi isso. Depois você sabe o resultado que foi. E aí a gente vai vendo com o tempo, né? Você não conhece a história de José, semana que vem a gente vai continuar falando mais um pouquinho, tá? Então José, ele fazia tudo de melhor. E quando José foi preso, ele se tornou chefe dos carcereiros, ali na prisão. Por quê? Porque até na prisão, até como preso, ele se destacava. E para a gente concluir por hoje, eu anotei uma coisa aqui que fala o seguinte: que não venhamos a desanimar com as crises, mas entendê-las como oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Na vida de José, o Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado em cada atitude de José. Então, que nós possamos nos manter íntegros diante do Senhor, diante das situações que nos rodeiam, e sempre fazer o melhor para Deus. A Bíblia fala que a gente precisa fazer o melhor, fazer como se fosse para o Senhor. E de uma certa forma a gente não está fazendo como se fosse para o Senhor. A gente está fazendo para o Senhor. Porque a nossa vida tem que ser uma vida pautada dentro dos princípios bíblicos. Se você tem uma vida de intimidade com o Senhor, não tem como você fugir disso. Às vezes a gente dá umas vaciladas, né? Mas a gente precisa se manter firme diante do Senhor, sem reclamar, sem murmurar, né? E aceitar as crises. Não assim, ai, tô em crise, ai, que legal. Não. Poxa, a gente fica triste, nós somos seres humanos. Mas eu preciso entender que as crises vêm, mas a crise vai passar. Lá em 1 Coríntios, para a gente encerrar, 1 Coríntios, se eu não me engano, 10, 13, diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O que quer dizer isso? Que Deus não dá nada que a gente não suporte. Ele conhece a nossa vida e conhece e sabe até onde a gente aguenta. E tudo na vida da gente tem um propósito. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração, que nós possamos estar firmes e ter uma vida íntegra diante do Senhor e fazer sempre o melhor. Vamos estar orando nesse momento? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada vida que está assistindo este vídeo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, aprender com José a passar por as crises, fazendo o nosso melhor, sendo íntegro diante do Senhor. E que nós possamos, ó Pai, estar vencendo as nossas crises juntamente contigo, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus possa estar abençoando a sua vida. E semana que vem a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a vida de José. Tá bom? Então até semana que vem.